Oi pessoal, nesse vídeo será resolvido um problema do livro de Química Orgânica que tem como autoria os pesquisadores Solomons e Freela. O problema que será discutido nesse vídeo é o 1.26, que tem como tema configuração eletrônica da 10ª edição do volume 1. No enunciado temos a seguinte pergunta: quais dos seguintes íons tem a configuração eletrônica de um gás nobre? Então, estão aqui os itens de A a H para fazer essa associação, e irei ensinar aqui um método bem fácil de resolver esse problema, que é apenas lendo a tabela periódica. Então, eu vou dar uma dica, eu vou ensinar como ler essa tabela periódica rapidamente, que vai facilitar na resolução desse problema. A tabela periódica, como conhecemos, é dividida, você pode distribuir do seguinte modo: temos os períodos, aqui destacado em vermelho, e temos as famílias, aqui destacado em roxo. E o período, lendo a tabela periódica, indica o número de camadas presente nesse átomo. Já a família, o número de elétrons que está contida no subnível desse átomo. Por que falar disso, do subnível? Porque se dividirmos a tabela periódica, teremos essa divisão aqui. Os elementos da família dos alcalinos e alcalinos terrosos é o bloco S. Do boro até os gases nobres temos o bloco P. E aqui no meio, em vermelho, temos o bloco D, como representado também aí na figurinha abaixo. E a série dos lantanídeos e actinídeos como o bloco F. Esses blocos indicam os subníveis na distribuição eletrônica desses elementos químicos. E essa organização facilita muito na hora de uma questão como essa, por exemplo, onde você sabe rapidamente olhar a tabela periódica, mais ou menos a sua configuração eletrônica, quais os elétrons ou a sua camada de valência. Então, fazendo uma discussão agora em relação aos gases nobres, por que eles são ditos assim, gases nobres? Isso se deve à sua configuração. A configuração desses gases nobres apresentam uma camada fechada ou completa de elétrons. Então, se observarmos aqui o hélio, ele vai ser exceção em relação aos outros gases nobres. Ele apresenta aqui, ele é do período 1, o que indica que ele contém uma camada apenas, e por estar nessa família de gases nobres, significa que ele tem 2 elétrons, ou seja, ele é um S2. Então ele tem a camada 1 totalmente preenchida, como ilustrado aqui nas camadas ou níveis, K, ou nível 1, 2 elétrons. Então, por estar preenchido, ele se diz da família dos gases nobres. O neônio, por estar no segundo período, ou seja, apresentando nível 2 ou a camada L, significa que essa camada está totalmente preenchida, contendo 8 elétrons, e seu subnível P também está totalmente preenchido, contendo 6 elétrons, como também distribuído aqui, feita a distribuição eletrônica, conseguimos observar que é 2P6. Então, se contarmos esse bloco aqui, o número de elétrons, podemos fazer a conta assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Então, o neônio vai conter 6 elétrons, que também pode ser distribuído do seguinte modo: colocando o gás nobre anterior, do período anterior, seguido da camada de valência, que seria a camada 2. Ao olharmos o argônio, que é do período seguinte, ele também tem um orbital, o subnível, P, totalmente preenchido, ou seja, contém 6 elétrons, como ilustrado aqui, e assim sucessivamente, seja por criptônio, xenônio, randônio e o organesso, que é o elemento químico 118, recém-adicionado à tabela periódica. E fazendo essa análise, podemos agora pegar um exemplo aqui, que é o item A, que é do sódio, menos um elétron, ou seja, ele está com carga positiva por estar com excesso de prótons agora, Então, olhando aqui a distribuição eletrônica do sódio, ele
contém 3 camadas, por estar no terceiro período, e por estar no bloco S, na família 1A ou do alcalino, ele vai conter apenas um elétron. Então, se ele perde esse elétron, ele agora vai ficar com a distribuição eletrônica similar ao do neônio, por conter 6 elétrons no subnível P. E agora fica fácil fazer essa associação, olhando a tabela periódica, e podemos até comparar um jogo de tabuleiro, onde os elementos químicos que tiver a carga positiva, você volta uma casa, e os elementos químicos que tiver uma carga negativa, você vai andar uma. Então, por exemplo, no caso do sódio, como vimos anteriormente, ele está contido aqui no terceiro período, na família 1A, e como ele perdeu um elétron, a gente volta uma casa. Ou seja, voltando uma casa, ele vai cair na casa aqui do neônio, que é na última família, né, do segundo período, e por isso o sódio apresenta a configuração eletrônica de um gás nobre, no caso o neônio. Já o cloreto, por estar aqui abaixo do flúor e está com um elétron a mais, significa que ele vai andar uma casa à direita, ou seja, vai ficar com a configuração eletrônica similar à do argônio. Então, também vai apresentar a configuração do gás nobre. O flúor, se observarmos aqui, se ele perder um elétron, ele não vai ficar similar ao neônio, que está ao seu lado direito. Se ele perder um elétron, ele vai voltar uma casa. Então, ele vai para o lado esquerdo, que é o oxigênio. Então, não tem a configuração eletrônica de um gás nobre. Já o hidrogênio, que está aqui na forma de hidreto, por ele ganhar um elétron e por ele estar no primeiro período, ele vai ficar com a configuração similar ao do hélio. Se andarmos aqui, ó, uma casa à direita. Já o cálcio, ele vai perder 2 elétrons, então vai voltar 2 casas. Então, potássio, e voltando aqui, chegamos ao argônio. Então, a configuração eletrônica dele é também similar ao de um gás nobre e, no caso, parecido com a do argônio. Já nesse item F, onde temos um enxofre com 2 elétrons, com excesso de 2 elétrons, vai andar 2 casas à direita e vai ficar com configuração eletrônica também similar ao do argônio. Já o oxigênio contém 2 elétrons, vai ficar com configuração similar ao do neônio, e o bromo, por perder um elétron, vai ficar similar à configuração do selênio. Então, como observado, apenas os itens C e H não apresentam essa configuração. A maioria vai apresentar a configuração de um gás nobre. Até a próxima.